Hoje é a primeira vez que eu tô gravando. Hoje é a primeira vez que eu tô gravando de janela aberta, sem ser o dia que eu gravei de noite, porque está... Oi gente, meu nome é Lara Tissa, sou arquiteta. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre ateliê de costura. Eu já falei sobre isso um pouquinho naquele vídeo sobre home office e eu citei o ateliê de costura e várias pessoas comentaram: essa é realmente a minha situação e eu não sei o que fazer. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema. Existem duas vertentes pra gente falar sobre ateliê de costura. Um é o ateliê daquela costureira que faz roupa pra fora, né? Que recebe lá suas clientes para fazer as suas roupas. E o outro tipo de ateliê de costura é aquele ateliê de costura artesanal, das pessoas que trabalham com patchwork, com bordados. Parece até que é a mesma coisa, né? Mas acaba sendo bastante diferente. Quais são as diferenças entre o ateliê de costura de roupas e o ateliê de costura de artesanato? O ateliê de roupa, ele vai ter menos estoque de tecidos e aviamentos, porque geralmente é a cliente que leva o seu próprio tecido para fazer aquela roupa, e geralmente o tecido está cortado à conta e quase não vai ter sobra. São tecidos maiores e de tipos mais variados. Você precisa ter espaço para ter revista de molde, porque costureira tem muita revista de molde. Precisa ter um espelho grandão para você vestir a sua cliente e ela se ver ali naquele espelho e entender como é que a roupa tá, o caimento e tudo. Algumas também tem aquele manequim, às vezes tem até mais de um, de vários tamanhos diferentes. E também precisa de um espaço para você guardar de maneira organizada os moldes que você já tem. Porque sempre que a gente tira um molde, a costureira tira um molde, elas guardam os moldes. E são recortes de papéis, que são muito grandes ou muito pequenininhos. E eles têm que estar juntos, porque eles todos fazem parte do molde de uma peça de roupa. Então tem que ter organização. Já o ateliê de costura de patchwork vai precisar de um estoque muito maior para tecido, porque a costureira tem o seu próprio estoque de tecido, não tem muita variação de tipo de tecido. Não tem muita variação de tipo de tecido, mas tem muita variação de cor e estampa. Muitas tonalidades, muitas estampas. Então você precisa ter uma área destinada para esse estoque. Assim como aviamentos, botões, fivelas, zíper de todas as cores, de todos os tipos. E tem tecidos de todos os tamanhos, desde rolo até pequenos retalhos deste tamaninho. Porque quem já fez patchwork sabe que dá muita pena de jogar qualquer pedacinho de tecido, porque lá na frente você pode precisar e você vai falar: putz, por que eu não guardei aquele pedaço de pano que caberia perfeitamente aqui nessa costura que eu tô fazendo? Então, como organizar esses retalhos? Em sacos? Tem costureira que tem sacos e mais sacos de retalho de tecido. Será que é a melhor maneira de organizar? Tem que ter também um espaço para o estoque dos produtos prontos, já que muitas vezes elas não trabalham apenas com encomenda, mas vão produzindo bolsa, necessaire, estojo e vão criando um estoquezinho para venda ali. E um espaço para você tirar as fotos para fazer a divulgação do seu produto. Eu vou explicar mais pra frente. Mas se tem uma coisa que esses dois ateliês têm em comum, é a dificuldade em organizar tanto material. É a dificuldade. E não é só isso. Geralmente, esse trabalho começa de maneira informal. Daquela pessoa que comprou uma máquina e resolveu começar a costurar. E aí resolveu começar a fazer pra fora. E muitas vezes ela não vai ter um cômodo para fazer um ateliê para ela. Essa máquina vai ficar na sala ou vai ficar num outro quarto. E quanto mais a pessoa vai se profissionalizando, mais difícil vai ficando.
maior o estoque vai ficar, mais necessidade de máquinas a pessoa vai ter que ter. O que eu sugiro, no caso dela ter duas máquinas, é que você tenha uma mesa em L. Por quê? Dessa maneira você consegue colocar as máquinas uma em cada mesa e aí você consegue trabalhar com apenas uma cadeira. Uma cadeira que vai girar e trabalhar em uma máquina e na outra máquina. Você ganha espaço de pelo menos uma cadeira e ganha velocidade também, porque você está trabalhando numa máquina, é só virar e já começa a trabalhar na outra máquina. Para a costureira de roupa, a mesa em que ela vai costurar, se ela for presa na parede, eu sugiro que a mesa tenha tipo um rasgo assim no fundo, um rasgo de uns 8 centímetros mais ou menos, porque geralmente ela vai trabalhar com peças maiores, vamos supor um vestido, uma saia, um casaco. Então se for uma mesa colada na parede e essa mesa for estreita, o tecido vai ficar se acumulando ali atrás da máquina e não vai funcionar muito bem. Agora, se a sua mesa for uma mesa de piso, é só você afastar ela da parede um pouquinho e tá tudo resolvido. E de preferência que essa mesa fique perto de uma janela, porque vocês trabalham com coisas muito pequenininhas, então iluminação é fundamental. A iluminação natural é a melhor que tem, não o sol batendo direto, mas a iluminação natural. É bom ter um armário ou uma estante para você guardar os seus estoques. Eu sugiro que você use estante, prateleiras, para que o material fique à mostra. Quanto mais à mostra você deixar as coisas que você tem, mais fácil de achar vai ser, certo? Com relação à costureira de roupas, quando você for escolher um lugar para colocar o espelho, não coloque ele contra a luz. Então, se a janela está desse lado, você não deve colocar o espelho aqui, porque a pessoa não vai conseguir se ver, porque a luz vai bater ali e vai ficar muito confuso. Então, ou você coloca numa parede perpendicular, o que também não é o ideal, ou você coloca na mesma parede da janela. Dessa forma, a iluminação vem praticamente de frente para a pessoa que está se olhando no espelho. É a melhor opção que tem. Pensa naqueles espelhos de loja de roupa. A iluminação, ela vem de um lado e do outro, porque ela dessa maneira vai valorizar o corpo da pessoa que está ali se olhando no espelho. E que costureira que não quer ver a sua cliente feliz ali na frente do espelho se olhando? A chance dela gostar da roupa e não pedir para fazer modificação nenhuma vai ser muito maior. É bom também você ter uma cadeira, ou então uma poltrona, ou duas cadeiras, o que der para você colocar, para você poder receber esse cliente. Porque, às vezes, você vai fazer um pequeno ajuste para a pessoa levar a roupa de uma vez. E aí, durante esse pequeno ajuste, a pessoa pode ficar sentada nessa cadeira para esperar, de maneira confortável e não ficar ali em cima de você, te olhando trabalhar. Porque se você deixar ela sem ter o que fazer, entre aspas, ela vai muito provavelmente puxar papo com você. E eu não sei vocês, mas quando eu tô fazendo alguma coisa, eu tô na casa de um cliente, por exemplo, fazendo o levantamento do espaço, tirando medida, é muito mais difícil quando a cliente está conversando comigo. Eu preciso me concentrar no que eu tô fazendo. A mesma coisa para a costureira, ela precisa se concentrar no arremate que ela está fazendo ali. Então é melhor você dar uma distração para essa cliente, tendo uma poltrona com revista ou então uma televisão, para que ela fique quietinha esperando o seu trabalho terminar. Muitas vezes essa cliente vai com uma outra pessoa para ajudar a ver, para ajudar a avaliar, para dar opinião, pode ser o filho, amigo, sei lá. Então você tem que deixar um espaço para essa pessoa sentar, para esperar. E se tiver uma mesinha de apoio, com uma revista, um cafezinho, gente, você tem que pensar que por mais informal que o seu trabalho seja, você tem que tratar a pessoa que está indo lá como um cliente de verdade. Se o seu cliente não vem até você, você tem que ir até o seu cliente da melhor maneira possível. E de que maneira é essa? Pela internet.
Lembra que eu falei do cantinho para fotografia? Como que você apresenta o seu produto para o seu cliente? É através de fotografia, não é? Então reserva um canto nesse cômodo, ou pode até ser em outro cômodo se você achar melhor, para você montar um mini estúdio fotográfico. Vamos supor que você trabalhe com bolsas para maternidade, por exemplo. Uma bolsa para maternidade vai ser assim, um tamanho mais assim, uns 40 centímetros. Então você não precisa de muito mais que isso. Existem muitas opções. Pode ser caixa de luz. Pode ser apenas um cantinho que seja bem iluminado, com um fundo bonito. Você pode fazer o fundo infinito, tem muita opção. Sugiro que você tenha também um banco, uma banqueta, alguma coisa que seja firme, com uma base maior, para que a sua cliente ou o seu cliente possa subir nesse banco no caso de fazer uma bainha, para que fique mais fácil de você ter acesso ali à base da roupa. Você não vai ter que ficar se agachando no chão, se deitando no chão para fazer bainha, porque depois de um tempo você não vai ter costas para costurar. E tanto para costureira de roupas quanto para costureira de artesanato, quanto mais organização você tiver no seu ateliê, menor vai ser o seu tempo de trabalho, porque você vai gastar menos tempo procurando o tecido, o aviamento ou a ferramenta que você precisa para trabalhar. Isso vale para tudo, gente, nem é só para costura. Quanto mais organização, mais rápido vai ser executado o trabalho. Em termos de organização, o campeão é o painel perfurado. Você consegue fazer em vários tamanhos, adaptar uma infinidade de acessórios para que você possa pendurar todas as ferramentas e todos os utensílios que você precisar. Como que a gente pode guardar os tecidos? Existem várias maneiras. Se o seu estoque de tecidos é em rolo, fica fácil, porque ele já vem pronto. Você precisa só arrumar um canto para colocar esses rolos de pé ou então deitados, por exemplo, na parte de baixo de uma mesa. Se o tecido não tiver no rolo, você vai ter que dobrar. Ou você pode arrumar uma chapa fininha, que pode ser um MDF, pode ser, aí vamos falar das coisas práticas, uma tábua de cozinha dessas de plástico, um isopor de 1 ou meio centímetro, tampa de caixa de papelão, para que você possa transformar esse tecido dobrado em um tecido semi-enrolado. E assim, a chance dele amassar vai ser menor. E outra, na hora de organizar, você vai conseguir colocar ele na vertical. E aí imagina, você abre uma gaveta e ao invés de você ver uma pilha de tecidos assim no horizontal, que você só vê na verdade o primeiro, você consegue ver todos os tecidos que você tem. E retalho? E retalho é o que pega, né? Então, é difícil mesmo de guardar retalho. Quando você estiver costurando, sobrar um pedaço de tecido que você sabe que não vai dar para usar ele inteiro, que ele vai acabar virando retalho, pensa nos padrões de formatos e tamanhos que você mais usa. Por exemplo, você tem muitas bolsas que você usa triângulo, ou você tem muitas bolsas que usa quadrado. Ao invés de pegar aquele tecido e guardar ele todo enroladinho, corta de uma vez ele já nos principais formatos que você usa. Então você pode cortar triângulos pequenos, médios e grandes, quadrados pequenos, médios e grandes, retângulos a mesma coisa, ou se for um tecido muito estreitinho, já corta as faixas. E na hora de guardar, você vai guardar
por tamanho e por cor. Então você tem vários tecidos, vamos supor, em tons de vermelho, seja liso ou estampado, que são triangulares de 3 centímetros. Você pode colocar dentro de um saquinho desse pequenininho que você encontra em loja de embalagem. Você pode colocar todos esses triangulinhos ali juntos, porque na hora que você for escolher os tecidos para você fazer um produto, você já sabe que ali tem triângulos em tons vermelhos de 3 centímetros. Vai facilitar muito na hora de você escolher e na hora de você executar o seu próximo produto. E aí, a costureira de artesanato geralmente utiliza só tecidos de algodão. Então não tem por que você separar por tipo de tecido. É melhor você fazer uma seleção por tonalidade de tecido. Já para a costureira de roupas, provavelmente seja melhor você organizar por tipo de tecido, porque não é a cor do tecido que vai determinar se aquela peça de roupa que você está costurando vai ter um caimento bom ou não. É o tipo de tecido. Então, se você separar por tipo, a chance de você encontrar com mais facilidade vai ser maior. E para guardar, existem várias opções. Seja dentro de um armário ou simplesmente em cima de uma prateleira, a melhor coisa é que você separe em caixas. Se essas caixas forem transparentes, melhor ainda, porque você não vai precisar nem abrir para ver o que tem. Se a caixa não for transparente, você pode etiquetar a caixa com tudo que tem ali. Arruma direitinho. E fitas, como que a gente organiza fitas? Muitas fitas. E o problema delas é que se elas ficarem jogadas, cuspi. E o problema delas é que se você colocar dentro de uma caixa, além de ser difícil de achar, muito provavelmente elas vão desenrolar e dar nó, vai ser um caos, tá? Então olha quanta opção legal de organização de fita que eu separei para vocês. Como organizar botões? Nessas lojas de utilidade doméstica, você acha vários tipos de potes plásticos e existem alguns potes que já têm uma divisão interna. Você pode usar um potinho como esse, por exemplo. Da mesma forma, você pode organizar fivelas, argolas, zippers. Outra dificuldade é organizar as linhas. E existem também várias maneiras. Olha só as opções que eu separei para vocês. Outra coisa que não falta no ateliê de nenhuma costureira é tesoura. Muitas vezes existem vários tamanhos, vários tipos de tesoura. E elas têm que ficar à mão, porque você precisa delas toda hora. A tábua de passar também é um elemento que não falta, porque afinal de contas, na hora de costurar, você tem que usar um tecido que esteja lisinho, de preferência também lavado e passado. Fora aquelas vezes que você tem que passar no meio da costura, para abrir a costura. Então tem que ter uma tábua de fácil acesso. Você pode ter aquele mini ferro, principalmente para quem trabalha com artesanato.
Olha o carro de sol. Teve uma época que eu tava costurando bastante. Vou mostrar pra vocês algumas peças que eu fiz. Tanto de roupa quanto de artesanato. E aí, eu ajudei um pouquinho você a ter algumas ideias pro seu ateliê de costura? Se você ainda não se inscreveu no canal, é só se inscrever, clicar no sininho que tem aí para você receber as notificações que toda semana tem vídeo novo saindo aqui. E outra, não deixe de acompanhar as outras redes sociais. A maioria das fotos que eu mostro aqui nos vídeos estão lá no Pinterest, para você poder ver de novo, salvar para o seu computador ou para o seu telefone, para você ter sempre acessível. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Quem é a pessoa que passa, repassa por trás da janela? Será que vem a minha caça? Sou eu quem espera por ela. Espreita a minha preguiça, me atiça dançando da fresta. É samba o que ela cobiça, pois sabe que gosto da fé.